Olá, graça e paz, meu irmão, minha irmã. Estamos iniciando a leitura da Bíblia em 365 dias, uma dose de amor com a palavra de Deus. Hoje, neste 26º dia, trago para leitura e para comentários expositivos os livros de Gênesis, capítulo 34, livro de Salmos, capítulo 26, e o livro do apóstolo João, capítulo 12, versículos 1 a 26. A minha recomendação é que tenha em mãos bloco de anotação, caneta ou lápis. A Bíblia, tão importante quanto a sua leitura diariamente, nos traz refrigério para a alma, sabedoria, nos aproxima de Deus. Antes de iniciarmos a leitura, peço que você, junto comigo, venhamos a pedir ao Senhor que revele a compreensão de sua palavra. Repete comigo: Senhor, me dê a compreensão da palavra que será semeada no dia de hoje, para que possamos viver a sua verdade revelada nas Escrituras, para que tenhamos as validações bíblicas implantadas em nossos corações através do Espírito Santo. Se desconecte de tudo e permita que a palavra do Senhor adentre em nossos corações. Senhor, me dê compreensão da sua palavra. Diná e os siquemitas. Ora, Diná, a filha que Lia teve com Jacó, saiu para ver as filhas da terra. Quem a viu foi Siquém, filho do Eveu Amor, que era príncipe daquela terra. Tomando-a, ele teve relações com ela e assim a humilhou. Siquém se apegou a Diná, filha de Jacó, amou a jovem e lhe falou ao coração. Então Siquém disse a seu pai Amor: consiga-me esta jovem para que seja a minha esposa. Quando Jacó ficou sabendo que Diná, sua filha, havia sido desonrada por Siquém, os seus filhos estavam no campo com o gado. Por isso calou-se e esperou até que eles voltassem. Então Amor, o pai de Siquém, saiu para falar com Jacó. Quando os filhos de Jacó vieram do campo e ouviram o que havia acontecido, indignaram-se e ficaram muito irados, pois Siquém havia praticado uma afronta em Israel, violentando a filha de Jacó, que era algo que não se devia fazer. Mas Amor falou com eles, dizendo: meu filho Siquém está profundamente apaixonado pela filha de vocês. Peço que ela lhe seja dada por esposa. Tornem-se nossos parentes, deem as filhas de vocês para nós e vocês tomem as nossas filhas. Vocês habitarão em nosso meio, a terra estará ao seu dispor, morem nela, negociem e adquiram propriedades. E o próprio Siquém disse ao pai e aos irmãos de Diná: que eu obtenha este favor diante de vocês e lhes darei o que me pedirem. Aumentem em muito o dote de casamento e as dádivas, e darei o que me pedirem. Deem-me, porém, a moça por esposa. Então os filhos de Jacó, por haver Siquém desonrado Diná, a irmã deles, responderam com astúcia a Siquém e a seu pai Amor, e lhes disseram: não podemos fazer isso, dar a nossa irmã a um homem que ainda não foi circuncidado, porque isso seria uma vergonha para nós. Sob uma única condição permitiremos: que vocês se tornem como nós, circuncidando todos os do sexo masculino. Então lhes daremos as nossas filhas, tomaremos para nós as filhas de vocês, habitaremos no meio de vocês e seremos um só povo. Se, porém, não ouvirem e não quiserem ser circuncidados, tomaremos a nossa filha e iremos embora. Tais palavras agradaram Amor e Siquém, seu filho. O jovem não tardou em fazer o que foi solicitado, porque amava a filha de Jacó e era o mais honrado de toda a casa de seu pai. Assim Amor e Siquém, seu filho, vieram ao portão da sua cidade e falaram aos homens da cidade: esses homens são pacíficos em relação a nós, portanto, deixem que morem na terra e negociem nela. A terra é bastante espaçosa para contê-los.
Vamos tomar as filhas deles por esposas e dar também as nossas filhas a eles. Mas eles só concordarão em morar conosco, tornando-nos um só povo, se todos os homens em nosso meio se deixarem circuncidar, como eles são circuncidados. Não é verdade que o gado, os bens e todos os animais deles serão nossos? Portanto, vamos concordar e eles ficarão morando entre nós. E todos os que saíam do portão da cidade deram ouvidos a Amor e a Siquém, seu filho. E todos os do sexo masculino foram circuncidados, todos os que saíam pelo portão da cidade. A traição de Simeão e Levi. No terceiro dia, quando os homens sentiam mais forte a dor, 2 filhos de Jacó, Simeão e Levi, irmãos de Diná, pegaram cada um a sua espada, e entraram inesperadamente na cidade e mataram todos os homens. Passaram também ao fio da espada Amor e seu filho Siquém. Tiraram Diná da casa de Siquém e saíram. Os filhos de Jacó vieram, passaram por cima dos cadáveres e saquearam a cidade, porque a irmã deles havia sido desonrada. Levaram deles os rebanhos, os bois, os jumentos e o que havia na cidade e no campo. Pegaram todos os bens, levaram cativas as mulheres e todas as crianças e saquearam tudo o que havia nas casas. Então Jacó disse a Simeão e a Levi: Vocês me criaram um problema e me fizeram odioso entre os moradores desta terra, entre os cananeus e os ferezeus. Como somos pouca gente, eles se reunirão contra mim e serei destruído, eu e a minha casa. Eles responderam: E que direito ele tinha de tratar a nossa irmã como se fosse prostituta? Amém. Compreendendo o livro de Gênesis, capítulo 34. O nome do Senhor não é mencionado nenhuma vez neste capítulo, e sua sabedoria está, sem dúvida, ausente também. Quando desobedecemos ao Senhor, colocamos a nós mesmos e nossos entes queridos em perigo. Veja o que aconteceu com Abraão no Egito, capítulo 12, versículos 10 a 20, e em Gerar, capítulo 20, versículos 1 e 2. Com Ló em Sodoma, capítulo 19, versículos 1 e 2. Com Isaac em Gerar, capítulo 26, versículos 6 a 16. Com Sansão na Filícia, Juízes 14, versículo 16. Com Elimeleque e Noemi em Moabe, Rute 1. E com Pedro no pátio do sumo sacerdote, Lucas 22, versículos 54 e 55. Compreensão do versículo 5. O silêncio de Jacó, ao ouvir a trágica notícia, não revelou indiferença nem covardia de sua parte, uma vez que seus filhos estavam no campo com as ovelhas e o gado, e ele não podia fazer nada sem a ajuda deles. Teve a sabedoria de esperar, mas ele não deu a seus filhos qualquer instrução quanto à resposta deles, o que foi muito pior do que a transgressão original. Uma exposição bíblica dos versículos 21 a 23. Os cananeus viram o pedido de casamento feito pela família de Jacó como uma oportunidade de consumir Israel e, aos poucos, possuir suas riquezas e seu povo. Mas os filhos de Jacó usaram a situação como um meio de enfraquecer os homens e preparar a matança de todos. Sem suspeitarem do perigo, os homens da cidade se submeteram à circuncisão. Sem dúvida, Simeão e Levi foram longe demais ao assassinar os cananeus e saquear sua cidade para vingar a desonra de sua irmã. E Jacó nunca se esqueceu disso. Por meio de seu engano e da destruição impiedosa que promoveram, eles destruíram o testemunho de Jacó diante do povo da terra. Oração de um justo. Salmo de Davi.
Faze-me justiça, Senhor, pois tenho andado na minha integridade e confio no Senhor sem vacilar. Examina-me, Senhor, e prova-me. Sonda o meu coração e os meus pensamentos, pois a tua misericórdia tenho-a diante dos olhos e tenho andado na tua verdade. Não me tenho assentado com gente falsa e com os hipócritas não me associo. Detesto a assembleia dos malfeitores e com os ímpios não me assento. Lavo as mãos na inocência e assim andarei, Senhor, ao redor do teu altar para entoar com voz alta os louvores e proclamar todas as tuas maravilhas. Eu amo, Senhor, a habitação de tua casa e o lugar onde a tua glória reside. Não colhas a minha alma com a dos pecadores, nem a minha vida com a dos sanguinários, em cujas mãos há crimes e cuja mão direita está cheia de subornos. Quanto a mim, porém, ando na minha integridade. Livra-me e tem compaixão de mim. O meu pé está firme em terreno plano. Nas congregações, bendirei o Senhor. Amém. Compreensão no livro de Salmos, capítulo 26. Os Salmos 26, 27 e 28 revelam o amor de Davi pelo santuário de Deus, que, em sua época, era o tabernáculo do Monte Sião. O Senhor não permitiu que o rei Davi construísse o templo, mas lhe deu os planos para a edificação e o ajudou a acumular grandes riquezas com os despojos das batalhas, com o intuito de prover material para a grande obra. Conforme 1 de Crônicas, capítulo 22, versículos 28 e 29. Compreendendo o versículo 1. Os inimigos que estavam difamando Davi são descritos nos versículos 4 a 5 e 9 a 10. Eles eram fraudulentos, hipócritas e malfeitores perversos, pecadores que planejavam roubar os outros e até aceitavam suborno. Referência Êxodo 23, versículo 8, e livro de Amós 5, versículo 12. Assassinando aqueles que se colocassem em seu caminho. O rei Davi era um homem piedoso, mas nem todo juiz e oficial no governo andavam com o Senhor. Exposição bíblica dos versículos 2 a 8. As palavras traduzidas por sondar e provar refere-se ao teste de metais para determinar seu verdadeiro valor e também eliminar as impurezas. A expressão meu coração e minha mente é, no original, os meus rins e o meu coração. Nesta concepção, os rins são a base das emoções e o coração o lugar da decisão moral. Compreendendo o versículo 5. Ao longo da história de Israel e da Igreja sempre houve o ajuntamento dos malfeitores entre a congregação dos verdadeiros adoradores. Eles são o joio no meio do trigo e os lobos em peles de ovelhas. Compreendendo o versículo 6, Davi foi ao santuário para adorar a Deus e dar testemunho de sua graça e misericórdia. Suas mãos estavam limpas, seu sacrifício era aceitável e sua voz era clara enquanto louvava ao Senhor. A purificação vem do sangue de Cristo e a água da palavra. Compreendendo o versículo 8, enquanto a Assembleia dos Ímpios precisa de nosso testemunho, é com a congregação dos justos que compartilhamos nossa adoração. Davi era equilibrado, ele odiava o pecado, mas amava as coisas de Deus. Em seu viver, na sua posição e nas companhias que escolhia, ele se afastava do mal. E finalizando a leitura no livro de Salmos, trago uma exposição bíblica dos versículos 9 a 12. Davi não conseguiu impedir os hipócritas de participarem da congregação de adoradores, mas não se permitiu ser como eles. Por isso, pediu ao Senhor para libertá-lo daquele pecado. Não me deis o destino dos pecadores. As ovelhas e bodes, assim como trigo e joio, podem estar misturados hoje, mas está chegando o dia em que Deus irá separá-los.
Nesse dia, os ímpios perecerão. Jesus é ungido em Betânia. 6 dias antes da Páscoa, Jesus foi para Betânia, onde estava Lázaro, a quem ele tinha ressuscitado dentre os mortos. Prepararam-lhe ali uma ceia. Marta servia e Lázaro era um dos que estavam à mesa com Jesus. Então Maria, pegando um frasco de perfume de nardo puro, muito precioso, ungiu os pés de Jesus e os enxugou com os seus cabelos. E toda a casa se encheu com o cheiro do perfume. Mas Judas Iscariotes, um dos seus discípulos, aquele que estava para trair Jesus, disse: por que este perfume não foi vendido por 300 denários e o valor não foi dado aos pobres? Ele disse isso não porque se preocupava com os pobres, mas porque era ladrão e, tendo a bolsa do dinheiro, tirava o que era colocado nela. Mas Jesus disse: deixe-a, que ela guarde isto para o dia do meu sepultamento, porque os pobres estão sempre com vocês, mas a mim vocês nem sempre terão. O plano para matar Lázaro. Uma numerosa multidão dos judeus ficou sabendo que Jesus estava em Betânia. Eles foram até lá não só por causa dele, mas também para ver Lázaro, a quem ele tinha ressuscitado dentre os mortos. Mas os principais sacerdotes resolveram matar também Lázaro, porque muitos dos judeus, por causa dele, voltavam crendo em Jesus. Jesus entra em Jerusalém. No dia seguinte, a numerosa multidão que tinha vindo à festa, tendo ouvido que Jesus estava a caminho de Jerusalém, pegou ramos de palmeiras e saiu ao encontro dele, clamando: Hosana! Bendito o que vem em nome do Senhor e que é Rei de Israel! E Jesus, tendo conseguido um jumentinho, montou-o, segundo está escrito: Não tema, filha de Sião, eis que o seu rei está vindo, montado num filho de jumenta. Seus discípulos, a princípio, não compreenderam isso, mas quando Jesus foi glorificado, então eles se lembraram de que essas coisas estavam escritas a respeito dele e também de que tinham feito isso com ele. A multidão que estava com Jesus quando ele chamou Lázaro do túmulo e o levantou dentre os mortos dava testemunho. Por causa disso também a multidão saiu ao encontro de Jesus, pois ouviu que ele tinha feito esse sinal. Então os fariseus disseram entre si: Vocês podem ver que não estão conseguindo nada. Eis que o mundo vai atrás dele. Alguns gregos desejam ver Jesus. Ora, entre os que foram para adorar durante a festa, havia alguns gregos. Estes se dirigiram a Filipe, que era de Betsaida da Galileia, e lhe pediram: Senhor, queremos ver Jesus. Filipe foi dizê-lo a André, e André e Filipe o comunicaram a Jesus. Então Jesus se dirigiu a eles, dizendo: É chegada a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Em verdade, lhes digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Mas, se morrer, produz muito fruto. Quem ama a sua vida, perde-a. Mas aquele que odeia a sua vida neste mundo, irá preservá-la para a vida eterna. Se alguém me serve, siga-me. E onde eu estou, ali estará também o meu servo. E se alguém me servir, meu Pai o honrará. Amém. Compreendendo o livro do apóstolo João, capítulo 12, dos versículos 1 a 26. Um esboço sobre os versículos 1 a 11. O relato de Maria ungindo seu Senhor também é encontrado em Mateus 26, versículos 6 a 13, e Marcos 14, versículos 3 a 9. Mas não deve ser confundido com o relato que aparece em Lucas 7, versículos 36 a 50, quando uma ex-prostituta unge Jesus na casa de Simão, o fariseu. Mas era uma mulher virtuosa e ungiu a Jesus na casa de Simão, o ex-leproso,
conforme Marcos 14, versículo 3. O evento de Lucas 7 ocorreu na Galiléia, enquanto o relato aqui considerado aconteceu na Judéia. Compreendendo o versículo 3. Em certo sentido, Maria estava mostrando sua devoção a Jesus antes que fosse muito tarde. Ela o estava homenageando enquanto ele ainda estava vivo, e não em seu funeral. Seu ato de amor e adoração foi público, espontâneo, sacrificial, generoso, pessoal e desembaraçado. Jesus chamou a isso boa ação e elogiou a atitude dela, além de defendê-la. Para adquirir aquele perfume, era necessário o valor equivalente ao salário ganho por um trabalhador durante um ano. Assim como Davi e Maria não daria ao Senhor algo que não lhe custasse nada. Conforme 2 Samuel capítulo 24, versículo 24. Seu lindo ato de adoração trouxe uma fragrância à casa toda, onde Jesus e os discípulos estavam jantando, e a bênção de seu ato se espalhou ao redor do mundo. Mal sabia Maria que seu gesto de amor por Jesus naquela noite seria uma bênção ao longo dos séculos para todos os cristãos. Uma exposição bíblica dos versículos 4 a 7, Mateus 26, versículos 13 e 14, dá a impressão de que, imediatamente depois dessa repreensão, Judas foi aos sacerdotes e negociou com eles a captura de Jesus. Mas é provável que os eventos registrados em Mateus 21 a 25 tenham acontecido primeiro. Sem dúvida, a repreensão do Senhor a Judas, em Betânia, desempenhou um papel importante na sua decisão de, efetivamente, trair seu mestre. Além disso, o fato de Jesus, mais uma vez, anunciar abertamente sua morte pode ter motivado o traidor a escapar enquanto tinha oportunidade. Uma exposição bíblica dos versículos 7 a 8. Essa noite tranquila de comunhão, a despeito do modo grosseiro como Judas tratou Maria, deve ter trazido força e encorajamento especiais ao coração do Salvador, enquanto ele encarava as exigências da última semana antes da cruz. Devemos examinar nosso coração e o nosso lar para ver se estamos fazendo alegria ao coração do Senhor com a nossa adoração, nosso trabalho e nosso testemunho. Exposição bíblica dos versículos 12 a 19. A procissão entre Betânia e Jerusalém era parte de sua obediência à vontade do Pai. O profeta Zacarias, conforme Zacarias 9, versículo 9, profetizou que o Messias entraria em Jerusalém dessa maneira, e Jesus cumpriu o que fora dito. Com certeza, Cristo anunciou abertamente ao povo que ele era verdadeiramente o Rei de Israel, o Messias prometido. Sem dúvida, muitos peregrinos esperavam àquela altura que ele derrotasse os romanos e libertasse a nação de Israel. Compreendendo o versículo 13. O que a entrada triunfal significou para o povo de Israel. Os peregrinos receberam Jesus, estenderam as vestes diante dele e encenaram com ramos de palmeiras, símbolo de paz e vitória. Apocalipse 7, versículo 9. Eles citavam o Salmos 118, 26, que é um texto messiânico, e proclamavam o Rei de Israel. Mas, enquanto estavam fazendo isso, Jesus chorava. Lucas 19, versículos 37 a 44. Não por estar comovido pela ovação deles, mas por causa da incredulidade que estava por trás daquela festiva recepção. Compreendendo o versículo 15. O nome Jerusalém significa cidade da paz ou fundação da paz. E o povo estava esperando que Jesus trouxesse a eles a paz de que tanto necessitavam. Entretanto, Jesus chorou porque sabia que o que estava para vir à nação era guerra, sofrimento, destruição e a dispersão do povo. Em seu nascimento, os anjos anunciaram paz na terra. Referência a Lucas 2, versículo 13 a 14. Mas, ao longo de seu ministério, Jesus anunciou que tinha vindo para trazer divisão. Lucas 12, versículo 51
e 52. Isso significa que a multidão gritou paz no céu, porque hoje lá é o único lugar onde há paz. Compreensão do versículo 19. Quando viram a grande multidão reunida e honrando Jesus, os fariseus estavam certos de que ele havia ganhado o dia. Os religiosos judeus estavam esperando algum tipo de revolta popular durante o período da Páscoa. Talvez pensaram Jesus realizasse um grande milagre dessa forma, conquistaria o apoio das pessoas inquietas. Como eles entendiam pouco a mente e o coração do Mestre. O que eles não sabiam era que Cristo estava como que obrigando o Sinédrio a agir durante a festa. O Cordeiro de Deus precisava dar a sua vida quando os cordeiros pascuais estivessem sendo sacrificados. Compreendendo o versículo 21. Esses gentios pediram a Filipe o privilégio de uma entrevista com Jesus. O discípulo, por fim, o disse a seu companheiro André, que constantemente trazia pessoas a Jesus. A este entregou o pedido ao Senhor. Sem dúvida, ali havia muitas pessoas que queriam entrevistas particulares com o Mestre, mas elas temiam os fariseus, sendo estrangeiros, os visitantes gentios, ou não sabiam do perigo, ou não temiam as consequências. Compreendendo o versículo 23. O tema central dessa mensagem é a glória de Deus. Nós esperaríamos que Jesus dissesse: chegou a hora de ser sacrificado o Filho do Homem, mas ele via além da cruz, falava da glória que se seguiria. De fato, a glória de Deus é um importante tema nos capítulos restantes do Evangelho de João. E finalizando a leitura no dia de hoje, trago uma exposição bíblica dos versículos 24 a 26. Os filhos de Deus são como sementes, pequenos e insignificantes, mas possuem a vida do Senhor neles. No entanto, essa vida nunca poderá ser plena, a menos que nos rendamos a Deus e permitamos que Ele nos plante. Nós devemos morrer para nós mesmos, a fim de que possamos viver para Deus. Referência a Romanos 6, Gálatas 2, versículo 20. E o único modo de termos uma vida frutífera é seguindo o exemplo de Jesus Cristo, morrer para nós mesmos e experimentar seu poder de ressurreição. Receba essas palavras na autoridade de Jesus.